A paz do Senhor para você, querido professor e querida professora dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Convidamos para juntos estarmos aqui em mais um comentário de mais uma riquíssima lição para a Escola Bíblica Dominical, para a vida de seus alunos. E a lição desta feita que vamos comentar é a lição de número 3 desse segundo trimestre de 2022, que tem como título José, resistir à tentação é possível. Um tema muito relevante, de suma importância para os jovens da casa do Senhor. Com certeza é um tema muito interessante e esta lição irá ajudar, através da luz da Bíblia, para que os jovens possam vencer a tentação que vem sobre todos. Em nome de Jesus, vamos discorrer sobre esta riquíssima lição nesta manhã de domingo, dia 17 de abril de 2022. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, como também do nosso superintendente da EBD, pastor Renato Torres, como também toda a equipe de gravação da nossa igreja, toda a equipe de comunicação que estão nos bastidores, procurando fazer o melhor para trazer esta gravação, essa transmissão, esta aula para você, professor e professora dos jovens da Escola Bíblica Dominical. A lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre as dificuldades de um jovem de Deus, se referindo a José. O segundo tópico da lição vai falar sobre Egito, o lugar da tentação. E o terceiro e último tópico da lição vai falar sobre Egito, o lugar da restauração. A lição, ela tem 3 objetivos e é sempre bom lembrarmos ao querido professor e professora que não fuja desses objetivos em sala de aula, para que o aluno possa ser alcançado pelo conteúdo da lição. Primeiro objetivo, mostrar as dificuldades de um jovem de Deus. Segundo objetivo, saber que o Egito foi um lugar de tentação para José. Mas no terceiro objetivo, observe que vem compreender que o Egito também foi um lugar de restauração para José. Então são esses 3 objetivos que compõem esta riquíssima lição para o nosso crescimento espiritual, principalmente dos jovens, que é o foco principal desta lição. O texto principal desta lição está em Gênesis capítulo 39, versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? São palavras do jovem José para a mulher de Potifar. Este é o tema, que vai desenrolar ao longo desta lição. É bom também lembrarmos que a lição do trimestre fala sobre os perigos das tentações e as orientações da palavra de Deus e de como resistir e ter uma vida vitoriosa. É através da palavra de Deus que com certeza os jovens conseguirão vencer, as adversidades que vêm na vida. A introdução da lição, logo na introdução, temos uma explicação muito boa para passar para o aluno, para que ele possa começar a compreender melhor este tema. Quando nos deparamos com o tema tentação, é preciso destacar que ela acontece com todas as pessoas, de formas diferentes. Todavia, ela é resistível. Então, primeira observação, a tentação, ela não vem somente sobre o jovem, sobre os casados também. Porque muitas vezes um jovem, ele por não ser casado pode pensar
que o período da juventude é o período de maior tentação em sua vida. Mas quando se casa, a tentação também persiste. O segredo é resistir à tentação, pois é colocado aqui pelo comentarista que a tentação é resistível. E através da palavra de Deus, de exemplos como o de José, nós podemos comprovar isto, que a tentação ela é resistível, ela pode ser resistida, ela pode ser vencida. Ainda na introdução da lição, o comentarista coloca que veremos o exemplo de José, um jovem que resistiu à tentação e foi grandemente recompensado por Deus. Ou seja, veja que interessante, que aqueles que resistem à tentação, com certeza Deus vem em seu socorro e supre. Deus o surpreende, Deus o recompensa. O importante é resistir. Amém? Deixar isso bem claro para os alunos. Dando continuidade a esta lição, eu gostaria de destacar também que na lição de professor existe uma orientação pedagógica e temos um quadro em que é colocado aqui os pontos fortes e êxitos de José, as fraquezas e erros e lições de vida. E essas lições de vida podem ser trazidas para o seu aluno, para a sua aluna. Então, é muito importante que o professor explore esta parte da lição, que é a orientação pedagógica. No primeiro tópico da lição, que diz o seguinte: as dificuldades de um jovem de Deus. No primeiro subponto deste primeiro ponto, um filho nascido em uma casa dividida. É bom lembrar que José, viveu em uma família um pouco conturbada na questão que o pai tinha mais de uma esposa, tinham várias concubinas e tinham vários filhos. Então, quando começamos a ler a história de José, percebemos que era um lar um pouco conturbado, um pouco diferente do convencional. E aí é muito importante lembrarmos que, de acordo com a palavra de Deus, a família ela deve ser monogâmica. O homem deve se casar com uma só mulher, para que venha a evitar tais problemas, assim como aconteceu na vida da família de José. E a divisão familiar revela insensatez. Havia divisão familiar na família de José. E essa divisão, ela revela insensatez e a falta de temor a Deus. Família deve ser monogâmica, um homem casando com uma mulher. E outra coisa muito interessante que está no primeiro tópico da lição, e é bom lembrar para o aluno, mostrar para ele, destacar para ele, é que não é bom haver privilégio entre os filhos. Muitas vezes os pais têm 5, 4, 6 filhos e de repente começa a priorizar mais um do que outro. Isso traz também uma certa dificuldade. E se você, mostrando para o seu aluno, para a sua aluna, de repente ele pode ser um desses filhos priorizados pelo pai, é bom orientar, porque isso pode trazer problema. Traz ciúme entre os irmãos. E foi o que aconteceu com José. José, pela sua também inocência, ainda muito jovem, ele não soube lidar com essa questão e aceitou essa prioridade de seu pai, o que trouxe uma certa dificuldade. Lendo a história de José, podemos perceber esta questão. No segundo tópico da lição, o comentarista coloca o seguinte: Egito, o lugar da tentação. José foi vendido pelos seus irmãos por inveja e José agora foi vendido como escravo, ou seja, ele passou a ter o valor de uma mercadoria. Mas chegando no Egito, ele foi morar na casa de Potifar. Então, escravo na casa de Potifar, apesar das adversidades pelas quais José passou, Moisés relata que o Senhor, observe, estava com José e foi varão próspero.
entra aqui uma outra questão, né? José, ele foi humilhado, né? Ele foi vendido, mas ao chegar lá no Egito, a Bíblia relata, através das palavras de Moisés, que José foi próspero. Mas próspero em que sentido? A gente pode ler aqui Gênesis capítulo 39, versículo 5. Você pode ler com seus alunos em sala de aula. Diz o seguinte a palavra de Deus: E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, no caso de Potifar, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Ou seja, José, por ser temente a Deus, obediente a Deus, ele era próspero na questão em que tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Inclusive, até a casa em que ele estava ali para administrar, o Senhor também abençoava a casa daquele homem. Porque muitas vezes ouvimos pregar por aí a prosperidade material, em que as pessoas acham que ser próspero é só ter riquezas materiais. Na verdade, ser próspero é ter Deus na vida, é ser temente a Deus, e as bênçãos espirituais virá sobre a vida de cada um de nós que tememos ao nosso Deus. Ainda nesse segundo tópico, o comentarista ele destaca um versículo que está em Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Foi aquilo que estávamos comentando. A verdadeira prosperidade, ela é, na verdade, espiritual. Ainda no segundo tópico, segundo subtópico, a tentação ocorrida numa sociedade em que valores familiares eram relativizados. A esposa de Potifar deve ter entendido que José era próspero, que ele tinha propriedade sobre, que ela tinha propriedade sobre ele, que ela possuía um certo poder sobre José, e que José era como se fosse uma propriedade dela. Naquela época, na sociedade egípcia, mas trazendo para os dias de hoje, estamos vivendo também uma sociedade relativista, em que as pessoas acham que as pessoas elas não têm um certo valor, que as pessoas pertencem a determinadas pessoas. E nesse caso, nós como cristãos, é bom enfatizar para os nossos alunos que, de acordo com a palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagradas, nós temos um alto valor. Nós não podemos nos vender para este mundo. Temos que estar sempre atentos à palavra de Deus, ser temente a Deus e saber o nosso valor. Fomos comprados com preço de sangue, um alto preço, e nós temos um alto valor diante de Deus. Naquela situação, a esposa de Potifar, por não conhecer a verdade, queria, se deitar com José, como sabemos a história, mas José sabia em quem tinha crido, era temente a Deus e procurava se livrar do mal. E Deus o honrou por essa atitude dele. Temos aqui também, ainda no segundo tópico, que muitas tentações se iniciam com uma simples conversa, que vai se aprofundando até achar guarida nos corações daqueles que não estão vigilantes. Aí a importância de orar e vigiar é bíblico, como também nos faz lembrar, e é bom destacar para os seus alunos, quando fala aqui que muitas tentações se iniciam com uma simples conversa. Como não lembrar das redes sociais nos nossos dias? Devemos ter muito cuidado, alertar os nossos jovens com conversas que não deveriam estar ocorrendo. O jovem cristão precisa se livrar dessas coisas. O apóstolo Paulo, ele alerta que devemos nos livrar da aparência do mal, fugir da aparência do mal. E muitas vezes
O jovem começa com conversas indevidas em redes sociais e essa coisa vai se aprofundando, ou seja, vai dando lugar à tentação. Isso pode trazer consequências terríveis. Neste caso, oriente os nossos jovens a fugirem da tentação. A qualquer aparência de tentação, fuja, não dê lugar, não espere cair em tentação. E, acima de tudo, oração e jejum são armas poderosas para vencer esta dificuldade. Para concluirmos esta tão rica lição, que com certeza você, querido professor, querida professora, pode discorrer em sua sala de aula com mais tempo, com mais recursos, talvez de um quadro, para os seus alunos, mostre que vencer a tentação é tão importante quanto cedê-la, porque muitas vezes as pessoas veem certos benefícios em algumas coisas que são pecaminosas. Nos faz lembrar uma certa frase que um homem falou que muitas vezes a tentação é como pegar um voo, ceder à tentação é como pegar um voo errado. Ele vai desfrutar da viagem, da paisagem, mas quando descer no aeroporto errado, vai lamentar o destino. Assim é a tentação quando ela é cedida. No terceiro e último tópico da lição, o comentarista vai falar sobre Egito, lugar da restauração. Veja que no Egito José foi provado, foi tentado, foi humilhado, mas também foi o lugar da restauração dele. Qual foi o segredo? Foi ele ser temente a Deus. Ele sabia em quem ele cria, em quem ele acreditava, no Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, nos nossos dias, os jovens são levados a estudar distante da família, distante do seu pastor, mas o jovem tem que ter em mente que ele deve ser temente a Deus. O jovem cristão, ele tem princípios. O jovem cristão, ele é guiado pela palavra de Deus. Então, foque isso para o seu aluno, para a sua aluna, para que aonde ele estiver, distante da família, distante da igreja, distante do seu pastor, que ele seja temente a Deus e procure se livrar do mal. Ser fiel a Deus custou alto para José, mas a palavra nos diz que o Senhor, porém, estava com José e virou, podemos dizer assim, o cativeiro de José. José, que foi para a prisão, acabou sendo governador e trazendo a sua família para morar junto dele, resgatando da fome que assolava a nação naquela época. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para concluirmos, a lição coloca o seguinte: como vimos, a tentação existe, mas ela é resistível através da oração, através do jejum, através de, quando percebermos aparência de mal, que possamos fugir deste mal. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e que você possa, junto com seus alunos, se dedicar cada dia mais ao ensino da palavra de Deus, para que a sua classe possa produzir frutos através da palavra de Deus. E encerrando, não esqueça de compartilhar este vídeo, de comentar, de deixar o seu like, de se inscrever neste canal, para que outras pessoas possam ser edificadas pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix.
Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.